A gente vai continuar nossa série de exposição em Ageu. E eu sei que a mensagem passada foi meio assustadora para alguns. Ô Stephanie, foi do jeito que você gosta. Foi. O negócio foi sério aqui domingo passado. Se você não viu, ouve, ela está no YouTube. E aí, ouve no volume baixo, tá bom? Pra você não assustar lá seu vizinho. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Ageu, capítulo 1, verso de 12 a 15. É fácil você achar Ageu. Você vai para Mateus e volta. Malaquias, Zacarias, Ageu. Tá bom? Fica mais fácil para você. Ageu capítulo 1, verso de 12 a 15, nós vamos dar continuidade nessa série do livro do profeta Ageu. Nós pregamos do 1 ao 11, domingo passado, e vamos concluir esse primeiro capítulo. Vai ser rápida essa exposição, porque são só 2 capítulos. O livro do profeta Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Mas é um profeta que trouxe uma mensagem muito atual para nós. Uma mensagem que, talvez se os pastores do Brasil tivessem compromisso em pregar, ensinar essa mensagem, em anunciar de verdade, sem torcer essa verdade, a igreja talvez melhoraria. Mas eles estão mais preocupados em encher o bolso de dinheiro do que pregar a Bíblia, então fica assim mesmo. Mas eu estou em paz, calma. Ageu 1, de 12 a 15, acompanha a leitura, diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Feche seus olhos, fala: Deus, fala comigo por tua palavra. Não existe forma mais eficaz, não existe forma de Deus falar senão por intermédio da palavra. Não é nem a mais eficaz, não existe outra forma. Então você fala: Deus, fala comigo por intermédio dessa palavra. O santo livro do Senhor, abre o meu entendimento, abre o meu coração. Pede ao Senhor para esvaziar de você mesmo suas concupiscências, seus achismos. Fala: Deus, me esvazia de meus achismos. Eu preciso saber o que a tua palavra diz. Aí você aproveita e fala: Deus, então dá graça ao pastor. Não deixa ele falar nada do que ele acha, mas que ele seja fiel ao santo livro. Guarda ele na fidelidade desse livro. Não deixe ele se afastar dele. E fala mais uma coisa, fala: Deus, se o Senhor falar comigo, eu vou te obedecer. Preciso ouvir tua voz. Ore nesse momento. Senhor, mais uma vez, nós estamos diante do Senhor, da sua igreja e da sua santa palavra. E mais uma vez eu falo isso com o Senhor nesse dia. O Senhor sabe que nada posso fazer. O Senhor bem sabe de que não existe nada, absolutamente nada em mim, que possa oferecer a este povo. Mas se por misericórdia e graça, o teu Espírito vier até nós nessa noite, levando mentes e corações cativas à sua palavra, e nos revelar de maneira sobrenatural esse livro, então, Senhor, nossa vida será completamente transformada. Uma coisa eu sei, Senhor:
aquilo que é completamente impossível a nós é totalmente possível ao Senhor. O Senhor pode falar aos corações mais indiferentes aqui nessa noite. O Senhor não precisa que esses corações, por sua própria vontade, por seu próprio intelecto, se inclinem a essa palavra. Se o Senhor quiser, o Senhor mesmo os faz, porque o Senhor efetua em nós o querer e o realizar. Por isso, ó Deus, nós nos submetemos ao Teu Espírito, ao poder do Teu Espírito neste lugar, e rogamos, fale conosco, cativa a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos dar a devida atenção e importância, zelo e temor a esse livro, a mensagem que vai ser anunciada. E assim nós tributaremos ao Senhor toda glória, todo louvor e toda honra. Amém. Você acompanhou no domingo passado a introdução. Você viu que a maioria dos profetas do Antigo Testamento, eles falaram antes desse cativeiro. A maioria dos profetas. Uma outra parte, Daniel, Ezequiel, eles falaram durante o cativeiro, profetizaram durante o cativeiro. E Ageu foi um dos profetas, Ageu, Malaquias, que profetizou pós-cativeiro, depois do cativeiro. E para trazer você a história, relembrando rápido, a nação de Israel fez o que era mal perante o Senhor, pecou contra o seu Deus, não obedeceu a sua voz, não deu ouvidos à sua, e Deus entregou ele na nação da Babilônia. A Babilônia entrou, sitiou Jerusalém, levou cativo, e esse cativeiro tinha que durar 70 anos, porque pelo próprio Deus ele já havia instituído isso. Então, já cai por terra qualquer Deus bonzinho que não traz coisas ruins sobre o povo quando desobedece. Não é aquele Deus que fica castigando, Deus vai te castigar porque você é um menino desobediente, nada disso, não, Deus vai te corrigir. E Deus sempre fez isso para corrigir o povo de Deus. O povo de Deus então foi entregue ao cativeiro, o cenário foi de horror terrível, depois você lê a Lamentação de Jeremias, você vai entender. E Deus então levantou outra nação, Ciro, rei persa. Deus já havia profetizado por intermédio de Isaías a respeito de Ciro. Ciro então se levanta e agora ele detém a autonomia sobre o povo de Jerusalém, sobre o povo de Deus. É levado muitos, e se você sabe disso, levou aqueles jovens lá, Daniel e seus amigos. E agora Ciro assina um decreto, e esse decreto faz com que Ciro entende, ele sabe da profecia, ele tem ciência da profecia, ele fala, Deus sim me levantou para isso, e Deus quer que seja reedificado Jerusalém, reestruturado Jerusalém, e que o templo seja reedificado. E Ciro então envia recursos, envia dinheiro, e envia 50 mil pessoas no primeiro retorno, no primeiro exílio, na volta do povo da Babilônia para Jerusalém. E esse primeiro é comandado por Zorobabel. Zorobabel é um líder civil, governador de Judá. E agora ele retorna com esse povo. E Deus então dá a esse povo a ordem, através de Ciro, olha, vocês vão voltar para Jerusalém e vocês vão reconstruir o templo do Senhor. A primeira coisa que vai ser reedificada é o lugar de culto a Deus. Uma nação que foi ensinada a adorar a Deus, e o templo era então a grande a marca de Jerusalém. O templo era o grande referencial de Jerusalém. O templo era onde Deus havia falado que ele iria habitar, e a glória de Deus era manifesta naquele lugar. E Salomão então levanta esse templo. O templo, naquele tempo do Antigo Testamento, era a grande glória de Jerusalém, e o povo então voltou para reconstruir o templo, começou a reconstruir, mas parou. E essa pausa deu-se 16 anos. Um povo que já havia 70 anos que não oferecia sacrifícios a Deus. Um povo que já havia 70 anos que não ia ao templo para poder cultuar a Deus. Um povo que já estava acostumado com Babilônia, acostumado a viver sem a presença de Deus. Deus então levanta um profeta, e Ageu chega e exorta o povo duramente. Porque esse povo agora deixa de construir o templo e passa a construir as suas próprias casas. E o texto vai dizer casas apaineladas, casas de luxo, casas reais,
O povo deixa a obra de Deus de lado, o templo de Deus ficou jogado às traças, ficou só os escombros, aquele esqueleto sem ser formado, e Deus então chama o profeta, e o profeta traz uma mensagem dura àquele povo, e diz o seguinte: é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto o templo de Deus está em ruínas, para ensinar para esse povo que a ordem de Deus nunca mudou. Primeiro as coisas de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas ele acrescentaria, mas o povo perdeu a visão, perdeu o foco, e isso acontece com muitos de nós ainda hoje. Nós sempre priorizamos as nossas coisas. É só você perceber o tanto de esforço que você gasta para construir a sua vida, e o tanto de esforço que você gasta para evangelizar alguém. E o profeta Ageu chama o povo ao arrependimento. Deus levanta esse profeta, que ele chega, e essa profecia tinha um destino primeiro, era para Zorobabel, o rei civil, e para Josué, o rei religioso, o líder religioso. Só que aí o profeta ele começa a dizer para Zorobabel e para Josué, falar o seguinte: olha, vocês estão deixando a obra de Deus, vocês estão deixando as coisas de Deus para lá, vocês estão deixando a ordem que Deus deu, para poder viver de luxo e de riquezas e construir as suas próprias vidas, e Deus manda dizer a vocês: arrependam-se. E assim o profeta o faz, mas ele estende essa profecia ao povo. E aí então vem uma mensagem dura da parte de Deus para esse povo, porque Deus começa a mostrar em que consiste o caos sobre esse povo. Deus começa a mostrar por que as coisas vão mal para esse povo, porque ele está falando assim: eu mesmo vou cerrar os céus, eu mesmo não vou enviar chuva, eu mesmo não vou deixar a vide dar o seu fruto, eu mesmo não vou deixar que os animais do campo deem as suas crias, eu mesmo vou fazer vocês passarem dificuldade, até que vocês entendam a ordem de Deus. E Deus começa a falar uma série de sentenças com esse povo: vocês vão comer, mas não vão se fartar, vocês vão beber, mas não vão saciar a sede, vocês vão se vestir, mas não vão se aquecer, vocês vão receber o salário de vocês, mas receberão em saco furado, vocês vão andando pelo caminho, e vocês nem perceberão que perderão, porque vocês deixaram a ordem de Deus. E ele está dizendo assim: em primeiro lugar a ordem, em primeiro lugar a vontade de Deus, o seu reino e a sua justiça. E a igreja atual, contemporânea, se tem uma coisa que ela não faz, é priorizar Deus e a sua obra. Por isso a grande dificuldade que os missionários passam no campo. E quando eu digo a igreja, eu não digo só a cristandade, os membros da igreja, eu digo a liderança da igreja, porque a profecia foi primeiro para a liderança do povo. Muitos pastores têm enviado missionários para o campo e abandonado eles no campo, porque a prioridade não é a obra de Deus, porque eles acreditam que aquele desejo do missionário é um desejo pessoal dele, não de Deus. Ora, se evangelizar as nações não é o desejo de Deus, qual seria? E aí Ageu então traz o povo e chama o povo ao arrependimento. Ele diz o seguinte: arrependam-se, porque vocês estão vivendo assim, e eu vou fazer vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre toda que a terra produz. Eu também não deixarei que seja abundante. Eu vou secar essas coisas. O trabalho das mãos de vocês, disse o profeta Ageu a esse povo. Deus fala a esse povo: olha, o trabalho das mãos de vocês não será próspero. Talvez essa é a razão porque muitos não prosperam. E aí Ageu então chama o povo ao arrependimento, e agora o que nós vamos ver é a resposta que o povo dá à mensagem pregada por Ageu nesse tempo. E a resposta ela foi imediata. A resposta desse povo foi imediata. Quando Deus fala pela sua palavra, meu irmão, preste atenção, escute isso aqui. Quando Deus nos fala por intermédio da sua palavra, a única resposta aceitável é a nossa obediência. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem negociar com o evangelho, querem negociar com a ordem expressa de Deus.
Mas a única resposta aceitável para Deus, quando Ele dá a sua ordem por intermédio da sua palavra, é a nossa obediência. Não, nós não pesamos as opções, nós não analisamos as alternativas, nem negociamos os termos. Nós simplesmente obedecemos a ordem. Simplesmente isso. Fazemos aquilo que Deus nos ordena. Foi exatamente isso que esse povo fez. Quando a palavra de Deus veio por intermédio do profeta, esse povo não negociou mais, não negligenciou, não avaliou se ganha, se perde, como acontece conosco. Quando a palavra de Deus é colocada diante de nós e nós estamos entre a nossa vontade e a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, meu filho, preste atenção, esse caminho não é bom para você. Parece ser um caminho de vida, mas no final é um caminho de morte. Mas você quer tanto aquilo. O que vence? E é isso que esse povo está nos ensinando. Que quando a palavra de Deus vem, as minhas vontades são deixadas de lado. E a única resposta aceitável por Deus é a minha obediência. Eu não posso negociá-la. Eu não posso avaliá-la. Aqui é diferente. Aqui no Brasil é diferente, mas eu vou conter minha língua hoje, porque eu falei que eu vim em paz. Então preste atenção. Quando Ageu traz a mensagem de Deus a esse povo, diz o texto que eles imediatamente respondem de maneira. Preste atenção, meu irmão. Você precisa crer na palavra. Não, pastor, eu creio no evangelho até que ela confronte a minha vontade. Nós, via de regra, acreditamos que Deus não sabe o que é melhor para nós. Via de regra, nós pensamos que a palavra de Deus me dá uma direção, mas talvez ela esteja equivocada, comigo vai ser diferente. As coisas não são bem assim, pastor. Eu tenho outros exemplos que deu certo. Mas a única resposta aceitável a Deus é a nossa obediência. Deus não negocia a sua palavra. Deus não vai falar, Iago, tudo bem, filho, eu vou deixar você desobedecer, eu gosto tanto de você, vai dar tudo certo. No final eu dou um jeito. Não! Quando nós o fazemos, Deus fala, você pecou e precisa se arrepender. Foi isso que o profeta disse ao povo. Vocês pecaram e precisam se arrepender. Preste atenção, querido, fé não é crer apesar das evidências. Fé é obedecer apesar das consequências. Eu lembro de um irmão aqui da igreja, Paulo aqui que cantou. Paulo sofreu um tempo demais trabalhando num lugar. Vou falar o nome também, naquele hospital lá, HGE. Eu só não falo o nome daqueles demoniados que eu não sei. Mas o Paulo trabalhava, ele era correto, íntegro e cumpria os horários dele. Mas lá é uma bagunça, né? Quem está lá sabe. É nego roubando do governo, trabalhando, indo para casa e assinando ponto para poder receber. É um monte de pilantra lá. E aí Paulo trabalhava numa equipe que tinha um bocado de pilantra também, inclusive a chefe dele. Que queria que ele fizesse um bocado de coisa. Ele falou assim, chefe, eu não posso fazer isso. E o grupo começou a conspirar contra ele, porque ele era certinho demais. Falou, mas eu não posso, eu sou pago para trabalhar esse horário, eu preciso trabalhar esse horário. Eu não posso fazer isso. E aí, o que aconteceu com ele? Você está lá ainda, meu filho? Claro que não. Fé é crer apesar das consequências. Está desempregado, filho? É claro que não. Fé é crer, independente do que vou sofrer. Fé é falar a verdade acima daquilo que eu vou sofrer. Não interessa se eu vou perder o emprego, não interessa se eu vou ser prejudicado, eu vou ficar na verdade e não negociar essa verdade, porque essa verdade que me sustenta, ela que me alimenta, ela que me dá garantia da vitória. Deus falou assim, obedeçam a minha voz e eu vou abençoar vocês. Eu sou o Deus de vocês. Essa foi a ordem. O povo então entende. Meu irmão, Deus deixa claro em sua palavra que o desejo dele para o seu povo é ouvir essa palavra e obedecê-la.
Nós passamos talvez anos dentro da igreja ouvindo sermão atrás de sermão, mas não conseguimos aplicá-lo na nossa vida. Quando a tentação vem, ou quando a circunstância bate, quando nós somos colocados entre a nossa vontade e a palavra de Deus, via de regra, a nossa vontade ganha, e nós negociamos com ela, ou procuramos um pastor que interprete o texto de maneira mais suave, a fim de que eu seja aceito, mas não é assim que Deus funciona. A verdade, ela não existe meia. Meia verdade é uma mentira, meu irmão. Deus não falou assim, eu sou mais ou menos a verdade, tem dia que eu sou, tem dia que ele falou assim, eu sou a verdade. E a verdade é inegociável. É isso que ele está dizendo para nós. Hebreus capítulo 3, verso 7 e 8, assim diz o Espírito, se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Sabe o que isso está dizendo? Quando vocês ouvirem uma exposição bíblica, quando vocês ouvirem as escrituras ser exposta, quando vocês ouvirem a mensagem de Deus através do santo livro, vocês devem obedecer. É isso que está dizendo para nós. Não ignorem a minha voz, é o que Deus está dizendo. Não ignorem a minha palavra. E foi exatamente isso que Judá fez. Ouviu e obedeceu. Não ignorem a voz de Deus, ainda que em meio a este século, meu irmão, corrompido, a sua voz ainda se ressoa em alguns púlpitos por intermédio da palavra dele exposta pelos santos pastores. Não ignorem a voz de Deus, não desobedeçam a sua ordem, para que te vás bem, e tudo que você faz será bem sucedido, é isso que a Bíblia diz. O problema é quando a nossa obediência é posta à prova. Deus já havia ordenado isso ao povo em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Deus falou isso com essa nação, e mesmo assim, essa nação negociou a verdade. E aí então Deus levanta os seus santos profetas, para chacoalhar a nação em tempos de apostasia. Geralmente eles são odiados. A maioria dos profetas são odiados, irmãos. Quem disse para vocês que eles são amados? A maioria dos pregadores da verdade são odiados. Quem disse que eles são amados? Enquanto um os ama, 20 os odeia. Foi assim na história. Tolos são os pastores que querem ser amados pela multidão. Eles têm negligenciado essa verdade e Deus não negocia a sua verdade. Então preste atenção. Quando o escritor aos Hebreus escreve, se hoje atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração como no dia da tentação no deserto, ele está fazendo menção a um salmo de Davi. Mas ele está dizendo assim, preste atenção, ouçam. Davi escreveu, mas foi o Espírito quem revelou, foi o Espírito quem falou. Ouçam o que o Espírito diz. Se vocês ouvirem a voz de Deus, não desobedeçam. Não façam. Mas pastor, eu vou perder muito com isso. Perca. Mas pastor, é o meu emprego. Perca. Mas pastor, ele só me pediu para fingir que não estou vendo aquilo que eu estou vendo. Não minta aos seus olhos. Não tente mentir ao seu Deus. Quem te sustenta é Ele, meu irmão. Aos seus amados, diz as Escrituras, Deus dá enquanto dormem. Você precisa crer na palavra, apesar das consequências. Crer no Evangelho. Ele é poderoso. E é isso que o profeta está falando, e é isso que esse povo está começando a ensinar para mim e para você. Preste atenção, mas alguns fatos merecem destaque nessa história. Diz o texto que o profeta chega ao povo, chama a atenção do povo, Deus exorta o povo por intermédio de Ageu, e o povo então responde a ele. Verso 12, então, Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote,
E o resto do povo atenderam. Primeiro, Zorobabel e Josué. Sabe por quê? Primeira coisa, a obediência começa pela liderança. Agora eu não sei se eu vou ser tão calmo, porque também não tem nada a ver com vocês. A obediência à palavra de Deus começa pela liderança. Zorobabel e Josué, o governador e o sumo sacerdote. O poder civil e o poder religioso deram exemplo. Eles foram os primeiros a acertarem as suas contas com Deus. Eles foram os primeiros a aceitarem a repreensão de Deus. Os líderes precisam ser os primeiros a consertar as suas vidas com Deus. Os pastores precisam ser os primeiros a se arrependerem dos seus pecados. A liderança precisa ser a primeira a dar exemplo. Nós não pregamos aos ouvidos, mas também aos olhos. A liderança precisa voltar-se para Deus, acertar sua vida com Deus. O povo segue os passos dos líderes que se convertem a Deus e obedecem a Deus. O líder vai ser uma influência ou para o bem ou para o mal. Logo, primeiro a liderança precisa obedecer a palavra de Deus. E diz o texto que quando Zorobabel e Josué prontamente aceitam a correção de Deus e prontamente resolvem obedecer a Deus, olha o que acontece. E o povo temeu diante do Senhor. Talvez, meu irmão, olha aqui para mim. Talvez um dos problemas da falta de temor que nós estamos vendo no meio do povo cristão consiste no fato de que os líderes não estão obedecendo a Deus na fidelidade da pregação do Evangelho. Que temor você vai ter diante de Deus se você chega aqui e eu começo a pregar assim? Abra o texto lá. Os teus celeiros transbordarão. Fartamente se encherão. E aí você começa a ouvir assim: você é uma bênção. Você é o objeto do amor de Deus. Você é a imagem de Deus. Estou falando alguma mentira, irmão? Você é a imagem de Deus. Não, a imagem, na Bíblia não fala assim, mas aí começa. Você vai vencer. Olha o que a Bíblia diz. Aí vem os hereges. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai vencer essa semana. Deus vai guardar você. Deus vai cuidar de você. É você. E você chega aqui, eu falo, você vai para o inferno se você não se arrepender. Entendeu a diferença? É o evangelho do eu vou vencer. Mas Ageu não é o profeta da conveniência. Ageu não veio para encher o ego dessa turma. Ageu não veio para olhar para as casas que eles haviam construído e falar assim: olha como vocês são prósperos, Deus realmente tem prosperado vocês. Ageu disse: não, vocês têm trocado a ordem de Deus e buscado primeiro suas coisas ao invés das coisas de Deus, e por causa disso Deus vai cerrar os céus e vocês vão passar necessidade. Não é profeta da conveniência. Eu sei, irmão, tem um monte. Mas será essa a verdade de Deus? Será mesmo que é isso que Deus quer para nós? Será mesmo que essa é a palavra de Deus? Se eu falar com você que a Bíblia diz que Deus se ira todo dia. Que isso, pastor? É, a Bíblia diz. Que, pastor? O meu Deus? Quando eu pregava essas coisas, tinha gente que falava assim: não, pastor, esse é o Deus do senhor. O meu, não. Eu falei: eu não quero esse Deus da Disney e da senhora, não. Só pode ficar com ele para a senhora. O meu Jesus? Não, pastor. O meu é quase igual ao Papai Noel. Um bom velhinho de barba que vem me entregar presente todo ano. Não é isso que ele está dizendo.
Diz o texto que quando a liderança se arrepende dos seus pecados e se volta para obedecer a palavra de Deus, o povo temeu ao Senhor. A falta de temor na igreja consiste no fato de que os líderes, os pastores, precisam acertar suas contas com Deus. Ao invés dos pastores pegarem as Escrituras e, através da pregação do Evangelho, os coaches se converterem, são os coaches que estão convertendo os pastores a pregar o Evangelho. Já citei esse exemplo. Ele falou assim, um coach aí do Brasil. Se eu souber, eu lembrasse o nome dele, eu ia falar para você, nunca mais ver vídeo desse cara. Mas ele disse assim, meu pai foi pastor há 20 anos, um homem fiel às Escrituras, um homem de oração, criou todos os filhos, nós, os seus filhos, somos 4, 2 são pastores, 2 estão envolvidos com a obra de Deus, 2 são não sei o que, começou a falar. Ele falou assim, mas meu pai não teve sucesso. A igreja dele ficou pequenininha. Porque não virou a chave. Estou com a raiva desse trem de chave, irmão. Nossa, meu Deus do céu, você não sabe a raiva que eu estou desse trem de chave. Vai fazer um chaveiro, monta um chaveiro para você. Tal de virar a chave. Tem crente tentando virar a chave. Virar a chave de parar de pecar. Eu tento vir em paz, mas esse negócio... Aí, presta atenção, aí falou isso. Meu pai não teve sucesso, não. Os filhos tudo crente, pastor. Na minha cabeça que estava ouvindo o filho dele falar, realmente ele não teve sucesso, porque fazer um traste igual você ensinando o evangelho, desse jeito. Aí ele falou assim, agora eu não. Meu pai não entendeu, ele não fez a leitura. Meu pai era um cara muito conservador, então ele não leu o povo. E nós, pastores, temos que ler o que o povo quer. E ensinar o povo. É isso aí, parabéns. Igualzinho a Ageu. Chegou lá e leu o povo. O problema é que a Ageu tinha compromisso, ele era escravo da palavra de Deus e não dele. O profeta é escravo da palavra de Deus, irmãos. Ele não fala o que ele quer falar. Ele não cria a profecia. Ele não inventa a mensagem. Ele precisa anunciar a mensagem. E foi isso que Ageu fez, e por isso os líderes se voltaram para Deus e o povo temeu ao Senhor. Não há profunda obediência e temor na pregação do Evangelho. Dessa multidão, dessa raça que está aí, e é por isso que falta temor na igreja. As pessoas entram e saem do mesmo jeito, não está nem aí, o pecado não pesa, eu vou ser feliz, eu vou ser próspero, está tudo certo, Deus vai voltar no final e vai salvar até o diabo. Até o diabo vai para o céu. Não é assim a mensagem. O povo então teme ao Senhor. Diz o texto, meu irmão, que os líderes ouviram a exortação de Deus por intermédio do profeta e atenderam a sua palavra, porque a obediência é a única evidência de que alguém de fato é cristão. A única evidência de que você ouviu a Deus e de fato é convertido é quando você ouve o evangelho e obedece. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja, por isso Ele estabeleceu e deu a sua lei ao seu povo, e deixou as Escrituras para nós, por isso Ele cravou seu Filho na cruz, por isso Ele ressuscitou, por isso Ele revelou, e mandou o Espírito Santo para nos revelar essa verdade, para que nós possamos andar nela e obedecê-la. É isso que o texto está dizendo. O que você faz quando a palavra de Deus se coloca entre você e o seu desejo? Uma grande parte em Maceió faz assim, eles vão atrás do pastor que prega o que ele gosta. A Bíblia diz que eles estão gerando homens segundo as suas próprias concupiscências. Eles pregam das concupiscências do próprio coração. Eles pregam da vaidade dos seus próprios corações. Mas o profeta, ele está sujeito à palavra de Deus. Ele não cria a mensagem. E ele também não torce a mensagem para ser mais aceitável ou palatável. Quando o Senhor chamou os seus santos profetas, Ele disse, eu vou mandar vocês dizer, e você vai falar exatamente o que eu estou ordenando a esse povo. Muitos deles não queriam ir. Jonas foi um. Não
não queria ir. Mas ele é escravo da mensagem. Ele é escravo da palavra de Deus. Preste atenção, meu irmão. Primeira coisa, a obediência começa pela liderança. A obediência é o que Deus mais espera do seu povo. O Senhor disse a Saul por intermédio do profeta Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. Não adianta, meu irmão. Nós acreditamos que viemos aqui e eu vou no dia da ceia, pastor. Eu não perco uma ceia a minha vida inteira. Os outros cultos até mais ou menos, mas ceia não. E o dia da ceia eu vou lá entregar o meu dízimo e passo o restante da semana desobedecendo e acha que esse culto vai ser aceito por Deus. Deus não quer essas coisas. Deus quer obediência. Mas a nossa geração está tão deturpada com o evangelho que eu falo assim: então para que eu vou ofertar e dizimar, né? Não vou obedecer mesmo. Exatamente, o lugar de desobediente é o inferno mesmo, sabia? Por isso nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. A primeira coisa, os primeiros a acertar suas contas com Deus, em obedecer essa palavra, são a liderança, as lideranças. Os pastores, se nós queremos que as igrejas recebam um poderoso avivamento, que as igrejas abandonem os seus pecados, os primeiros a acertar suas contas com Deus devem ser os pastores. Antes de pregar, que eu estava ali na minha sala orando à tarde e falei: Senhor, perdoa o pecado de nós, pastores. Mas eu vou confessar o meu pecado aqui, diante da igreja, fazer igual os puritanos faziam. Eu orei para Deus trucidar os falsos profetas. Falei: quebra os dentes deles, Deus. Quebra as rótulas dos joelhos deles. Deixa eles de joelhos, prostrados. Esmaga a cabeça deles. Pastor grosso, né? É porque a mensagem deles vai te levar para um lugar muito bom. Esmaga a cabeça desses que estão levando o povo à mentira, às fábulas. Eu sei que Deus não vai atender minha oração. Deus vai esperar o dia do juízo. Mas se você acha que minha oração foi pesada, você não imagina o dia do juízo. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: ai daquele que fizer um desses pequeninos se desviarem dos meus caminhos. Esse é o Deus que eu conheço. Primeiro que precisa acertar as contas com Deus, a liderança. Zorobabel, Josué, se arrependem. Ouvem a voz de Deus. Ouvem a exortação. E aí vem a segunda coisa. Depois que o povo de Deus atendeu a voz de Deus com obediência, com humilde reverência, o profeta volta a falar. E olha aí, e o profeta agora traz palavras de esperança. Então, verso 13, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O mesmo Deus que revelou juízo contra esse povo, por ser misericordioso, gracioso, todas as vezes que o povo se achega a ele, ele se achega ao seu povo, e ele diz: eu estou no meio de vocês. Tiago 4 vai dizer: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O povo se volta para Deus. E aí vemos a segunda coisa: as promessas de Deus na obediência. O profeta não é a fonte da mensagem. E diz o texto que ele fala ao povo segundo a mensagem do Senhor. Ageu então se apresenta ao povo, mais uma vez, e agora o povo que está com profundo temor pela palavra de Deus, profundo temor pela pregação de Ageu, profundo temor pela mensagem que Deus trouxe. O povo agora se arrepende com santo temor e passa a obedecer.
E Deus então os faz lembrar do maior benefício que o homem pode ter, meu irmão. Deus está lembrando para esse povo assim: não, o maior benefício não são essas casas luxuosas que vocês construíram. O maior benefício não é a vide dar o seu fruto. O maior benefício não é as ovelhas multiplicarem, haver bois nos currais, ovelhas nos estábulos. Não, o maior benefício a terra não pode produzir. E o profeta fala assim: o maior benefício para você, ó Judá, para você, ó Israel, é que a presença de Deus está no meio de vocês. O maior benefício da sua vida, meu irmão, não é o seu sonhado emprego, não é o seu sonhado casamento, não é a sua sonhada casa, a sua viagem, as suas finanças, não. O maior benefício da sua casa, da sua família, é se a presença de Deus estiver no meio dela. O profeta lembra o povo o maior benefício do povo. Não. Deus ordena ao profeta, e ele traz agora uma mensagem de esperança a esse povo, dizendo: olha, preste atenção. Deus já havia prometido pelo outro profeta que Deus iria restaurar Jerusalém, que Deus iria levantar Jerusalém, que Deus iria reerguer o templo, que Deus iria fazer Jerusalém agora gloriosa, esplendorosa, e que o seu nome seria conhecido em toda a terra. Mas o povo estava tão preocupado com as coisas de todo dia, com as coisas dessa terra, com as suas próprias coisas, que elas se esqueceram da presença de Deus no meio de Jerusalém, no meio do seu povo. Não, meu irmão. A melhor coisa para nós não é templos luxuosos. Pobre será eu. Quão pobre e quão frustrado eu serei se no final do ministério a única coisa que eu tiver aqui é um templo gigantesco, cheio de pessoas vazias, e vazias de pessoas cheias. Eu vou falar: Senhor, foi tudo em vão. Foi tudo em vão. Porque a melhor coisa para nós, a melhor coisa da sua vida, o melhor benefício que você pode ter, o melhor tesouro que você pode possuir, a maior riqueza que você pode possuir e adquirir, é se Deus estiver presente em sua vida, em sua casa, em sua família. Você só vai possuir. Não seja tão pobre, meu irmão, por ter só coisas e não ter a presença de Deus. O profeta então lembra o povo: Deus vai estar com vocês. Deus está com vocês. O maior estímulo, a presença de Deus em nós é a maior riqueza, o maior estímulo para que nós possamos trabalhar em sua obra. Tão logo, quando o profeta fala assim, o povo volta a trabalhar na obra de Deus. Porque o problema do povo de Judá não era a presença dos inimigos. O problema do povo de Judá que voltou para reconstruir não eram as dificuldades que a circunstância colocou. O problema desse povo ao voltar e ver a cidade devastada e destruída não era a falta de recursos, não era o levante dos samaritanos. O maior problema do povo de Judá, ao voltarem contra todas aquelas dificuldades, era a ausência da presença de Deus sobre eles. A maior dificuldade da igreja, meu irmão, hoje não são recursos. A maior dificuldade da pregação do evangelho hoje não é falta de conhecimento, não é falta de oportunidade. Os homens têm sofrido porque falta-lhes graça da parte de Deus, porque eles estão distantes de Deus.
E a palavra de Deus vai dizer que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. O problema da sua mensagem, da sua pregação, que não causa efeito, é porque você está distante de Deus a semana toda. E Deus está falando para nós assim: acheguem-se a mim, voltem-se para mim. Foi isso que Deus falou com esse povo, e diz o texto, que esse povo prontamente se voltou para Deus. Meu irmão, preste atenção. Deus olha para eles, e o profeta diz: a partir de agora, a minha presença está no meio de vocês. Olha para Moisés. Moisés se recusou a continuar a caminhada. Ele disse: eu não vou, Senhor, se a tua presença não estiver comigo. Josué e Caleb encorajou o povo a possuir a terra, falando assim: a presença de Deus estará no meio de vocês. Os discípulos, antes de serem comissionados a pregar o evangelho todo para todo mundo, eles recebem uma poderosa promessa registrada em Mateus 28. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A melhor coisa para a igreja é a presença de Deus. Nós precisamos dessa presença. Nós precisamos estar com Ele, conhecê-lo, olhá-lo no rosto. Nós precisamos entrar para o nosso quarto, trancar a nossa porta e oferecer-lhe as nossas lágrimas. Nós precisamos desejá-lo mais do que o guarda deseja o amanhecer. Precisamos desejá-lo mais do que a corça anseia pelas águas. Precisamos desejá-lo mais do que o romper da aurora. Nós precisamos querê-lo. Falar: Senhor, não me deixe seguir se a sua presença não estiver comigo. Nós precisamos da presença dele. O povo recebe essa palavra. Eu não estou preocupado. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa quando você vier a essa igreja. Se você é um visitante, se você é alguém que já tem vindo mais vezes, se você já está quase lá para ficar aqui, se você já é membro dessa igreja, tem 8 anos que está aqui, vai fazer 8 anos. Eu não estou preocupado. Quantas pessoas nós teremos nos cultos, no hall de membros? A única coisa que tira o meu sono é se a presença de Deus não estiver neste lugar. E eu falo: Senhor, não deixe que essa igreja avance ou permaneça se a sua presença não estiver aqui. Nada mais importa. Nós precisamos dele, meu irmão. Eu não sei o quanto isso te agonia, te angustia. Não conhecê-lo. Não aspirar por ele. Não sentir as suas pernas tremendo, o seu coração palpitando, a sua boca secando por entrar no seu quarto e estar na presença dele. Você precisa da presença de Jesus, você precisa da presença do Espírito Santo. Sem ela você não vai conseguir, você não vai avançar, você só vai ter ouro e bens, você só vai adquirir, mas você vai comer e não vai se fartar, vai beber e não vai saciar a sua sede, vai vestir e não vai cobrir o seu frio, porque falta-lhe algo. Ele é a fonte da nossa vida. A sua presença é mais preciosa do que o ouro puro, do ouro mais refinado. Essa presença é mais preciosa. Você precisa de Jesus, você precisa dele. O povo de Judá, a primeira coisa que Deus reafirmou para eles foi: eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês. Terceiro e último, estou terminando. Primeiro,
A resposta que o povo deu a Deus: ouviu a voz de Deus e obedeceu a sua palavra. Segundo, os primeiros a dar um bom exemplo foram os líderes. Terceiro, Deus renova o ânimo. Deus faz uma promessa a esse povo, pela obediência. E Deus renova o ânimo, verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. Eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Preste atenção. O profeta começa a sua profecia no capítulo 1, chamando este povo, Deus chamando por intermédio do profeta de este povo, e não o meu povo. E agora diz o texto que esse povo se volta para Deus com temor e arrependimento, obedecem à palavra de Deus, e a Bíblia vai dizer que eles começam a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Isso porque antes de Deus trabalhar por intermédio de nós, Deus trabalha em nós. Antes de Deus trabalhar por intermédio do povo, Deus trabalhou no coração do povo. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel e de Josué. O Senhor os fez acordar e olhar para as Escrituras, e despertou o espírito do resto do povo. O Eterno deu ânimo e coragem aos dois líderes, e preste atenção, o impacto divino não ficou só no coração, o impacto divino desceu para as mãos. Você chega em casa e fala assim: meu Deus, ouvi uma mensagem hoje que eu estremeci todinho, mas não mudou, só ficou no coração, não desceu para a mão. Esse povo fez diferente. Eles ouvem a repreensão, ouvem a palavra de Deus, estremece-lhes o coração, e eles começam a agir de outra forma. Eles mudam a ação deles, eles mudam o serviço deles, eles mudam a forma que eles estavam servindo a Deus, a forma como eles estavam conduzindo a vida deles. Foi isso que eles fizeram. O que nós fazemos quando a mensagem vem? Quando Deus nos corrige por intermédio de sua palavra? Que palavra, pastor. Sim. E? Mas não consegui aplicar ainda não. Grandes coisas. Fez nada. Aqui o povo não. Aquilo que estremeceu o coração deles mudou a ação deles. O Eterno dá a eles ânimo. Logo, meu irmão, antes de Deus trabalhar através de nós, Deus começa a trabalhar em nós. Na verdade, Deus é quem faz a sua obra e nos utiliza nela. O Deus missionário nos deixou uma ordem e nos escolheu para participarmos com Ele daquilo que Ele está fazendo. Deus está fazendo a sua obra e exortando o seu povo a mudar as suas ações e trabalhar nessa obra. Deus é quem opera em nós, diz Paulo aos Filipenses, tanto querer como realizar, segundo o poder dele que opera em nós. Deus anima o povo, Deus desperta o espírito do povo, Deus desperta o espírito da liderança. Enquanto eu meditava nesse texto, eu orava e falava: Deus, desperta o espírito dos pastores, abre os olhos deles para que eles vejam os campos, tire os olhos deles do ventre. Será que eles estão achando que é algum glamour? Deus vai voltar e vai falar assim: eu vou, pastor Júnior, buscar primeiro aquela igrejona bonita lá, porque o trabalho foi mais bem feito. Será que vai ser assim?
E eu tenho orado e falando, Deus, abre o entendimento desses homens, abre a visão desses homens. O sertão, Alagoas, a nação, as nações precisam de Jesus, elas precisam ouvir o evangelho e eles precisam acordar e parar de construir para si monumentos, a fim de falar assim, minha igreja tem 5.000 membros, pastor, sabe como é que é? Ô irmão, você me perdoa meu linguajar, você perdoa, coisa de mineiro. Você perdoa se eu falar? Fala que você perdoa. Levanta a mão quem me perdoa, Jair. Vou pedir perdão antes da hora. Ô irmão. Ai. Tem hora que eu entro de cada uma. Um pastor falou comigo isso. Ô pastor. Não, nós estamos investindo pesado. Nós vamos ser uma igreja gigantesca. E nós já estamos pocando de gente. Falei, grandes bosta, pastor. Desculpa, já falei, pedi perdão para isso, não foi? Lá em Minas, grandes bosta é a mesma coisa de grandes coisas. Entendeu? Porque o mineiro fala, nossa, que bosta, é assim. O mineiro fala isso. Então você me perdoe. Eu não dou conta disso. Deus falou que vai buscar uma igreja santa e sem mácula, pastor. Uma igreja adornada para o Cordeiro, pastor. E a única coisa que pode santificar a igreja são as sagradas escrituras. A única coisa que pode santificar essa igreja não é esse mísero pastor que vos fala, mas esse santo livro que está nas minhas mãos. Ou o profeta volta-se para ele e anuncia toda a verdade dele, ou ele não terá uma igreja santa, adornada e sem mácula, porque Deus que chamou a igreja, é Ele quem a santifica por intermédio da sua palavra. Por isso Jesus, ao fazer a sua oração sacerdotal, Ele fala, Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Mas eu estou terminando. Você acredita que eu pensei nesse negócio de estou terminando? Tem uns pastores que mentem na pregação, né? Eles falam, estou terminando e prega mais 30 minutos, não é assim? Eu não vou mentir, estou terminando mesmo. Senhor, não deixa eu pecar nisso. Preste atenção, Deus então motiva esse povo. E um povo motivado é um povo ativo. Quando há falta de entusiasmo, há acomodação espiritual e cada um começa a correr atrás dos seus próprios interesses. Era isso que estava acontecendo com Judá, com os 50.000 homens que voltaram a Jerusalém sob o comando de Zorobabel. Deus então reanima o povo, Deus então ativa o povo, motiva o povo pela sua palavra, traz o povo ao arrependimento. E então diz o texto que Deus os desperta, desperta a liderança, desperta os homens, e quando Deus desperta esses homens, eles passam a trabalhar com dedicação na obra de Deus, porque uma igreja que é despertada por Deus, ela trabalha com afinco para o avanço do reino de Deus. Você não sabe como é que é difícil um pastor manter a igreja motivada, meu irmão. Se Deus não fizer, o pastor não consegue fazer. Por mais que ele fique rouco, por mais que ele grite, então eu entendi. Eu vou gritar, mas primeiro eu vou gritar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não motivá-lo, nada mais pode. Se o sacrifício do Filho, se a obra extraordinária da cruz não motivar você a trabalhar para esse Deus, nada mais o faz. Você só vai começar como modinha e depois deixa. Igual o povo começou a construção do templo e deixou para lá. Mas diz a Escritura que o profeta aparece. E agora o verso 14, eles se puseram. Despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito do restante do povo. Eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor. Um comentarista bíblico vai dizer o seguinte: só quando se obedece ao Senhor é que o povo pode chamá-lo de seu Deus. Preste atenção. Um comentarista bíblico, ao comentar esse texto, ele disse: só quando um povo obedece a Deus é que pode chamá-lo de meu Senhor e meu Deus.
O Senhor já havia exortado o povo assim: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Pai, onde está a obediência que é devida a mim? Preste atenção. Diz o texto que 24 dias depois, após a exortação, o povo recomeça a construção. Mas você fala: não, pastor, o povo ainda esperou 24 dias para poder obedecer? Não. Na verdade, esse tempo aí foi o tempo necessário para planejamento e organização. Juntaram os materiais necessários. E o povo agora, por corrigido e despertado por Deus, se levanta e age. Mas eu quero concluir esse sermão pensando um pouco na igreja de hoje. A igreja de hoje, ela pode aprender uma lição muito importante com o remanescente judeu do tempo de Ageu aqui. Porque com demasiada frequência, irmãos, nós inventamos desculpas. Quando nós deveríamos, na verdade, estar confessando os nossos pecados e obedecendo ao Senhor, nós dizemos: não é hora de evangelismo. Não é tempo do Espírito trazer reavivamento sobre nós. Agimos como se entendêssemos os tempos ou as épocas de Deus. Agimos como se entendêssemos quando é que Deus quer fazer, quando é que Deus vai fazer. Mas preste atenção, meu irmão, qualquer interpretação bíblica que limite Deus, ou que incentive o seu povo a ser indolente, ao invés de ser diligente, essa interpretação deve ser rejeitada. Toda interpretação bíblica, a fim de que o Senhor se agrade de nós e seja glorificado diante de um mundo incrédulo, nós devemos ouvir a sua voz, crer nela e agir de acordo com a ordem dele. E agir exatamente como a palavra de Deus nos ordena, quaisquer que sejam as circunstâncias. Se a interpretação bíblica está desmotivando você, encorajando você a ser um cristão inerte, acomodado, conformado com a sua vida e com o seu evangelho, algo está de errado com a interpretação, ou algo está de errado com você. Porque todas as vezes que o povo começou a viver os seus próprios interesses, Deus chamou o povo ao arrependimento e os colocou no caminho que devem seguir. Você não pode ser um cristão conformado, confortável neste lugar. As almas perecendo no inferno devem tirar-lhe o sono, meu irmão. As quase 6.000 etnias sem ouvir o evangelho devem tirar-lhe o sono. Devem batizar você com angústia. O seu parente que está morrendo sem conhecer Jesus deve incomodar você. E preste atenção. Nós devemos ouvir a sua voz, nós devemos ouvir a sua palavra. As circunstâncias, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, diz as Escrituras que Deus está conosco, meu irmão. A palavra de Deus vai trazer uma afirmação infalível, inalterável, insofismável, eterna, bendita, verdadeira. O apóstolo Paulo vai bradar em Romanos 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, qual morreu, o também ressuscitou, está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Ânimo! Coragem! O apóstolo Paulo vai continuar a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia,
fome, perseguição, perigo, nudez, espadas. Eu estou bem certo, Paulo vai dizer, que nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura pode nos afastar, nos separar do amor de Deus, porque Ele está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e esse Jesus nos ordenou: vá e faça a sua obra. O povo ouviu Deus, por intermédio do profeta. A mensagem que foi dada ao coração mudou as ações do povo, e eles reedificaram o lugar de adoração a Deus, e a glória de Deus da segunda casa foi maior do que a da primeira. Essa é uma palavra de encorajamento para você, meu irmão, que deixou de pregar o evangelho, que tem se sentido indigno de pregar o evangelho. Essa é uma mensagem para encorajar você a bater a poeira do corpo. Se você tropeçou e caiu, levanta, sacode essa poeira, porque o Senhor, Ele vai usar você, mas antes disso, Ele vai trabalhar em você, mudar o seu caráter e as suas disposições, a fim de que o reino dEle avance. Coragem, não tenha medo. Deus está conosco. Se Deus é por nós, Paulo vai dizer: quem será contra nós? Esse povo agora, corrigido pelo Senhor através do profeta, reanimado pelo Senhor, tudo aquilo que era circunstância contrária ou dificuldade, o texto não vai dizer que mudou a circunstância, mas o povo mudou de maneira agora que todas as circunstâncias contrárias, eles não tinham acesso a essa promessa que o apóstolo Paulo falou em Romanos, mas eles tinham uma ideia dessa, de Deuteronômio 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e atentamente obedecer os seus estatutos, e fizer tudo conforme a sua palavra, o Senhor teu Deus vos exaltará entre todas as nações. Eles tinham acesso à promessa, e Deus não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. Aquele que prometeu é fiel para cumpri-la. Deus vai realizar a sua obra. Deus vai avançar o seu reino. Deus vai salvar o seu povo. Deus vai restaurar a sua igreja. Deus vai sustentá-la. Deus vai mantê-la. Deus vai guardá-la. Deus vai livrá-la. Deus vai santificá-la. E Deus vai glorificá-la com Ele nas alturas, porque assim a palavra de Deus o diz e Ele o fará. Coragem. Força. Deus não nos deu espírito de covardia, diz as Escrituras. Coragem. Submeta-se a Deus. Obedeça a sua palavra. Conserte a sua vida. E trabalhe na obra que Deus está realizando no meio do seu povo. Vamos orar. Domingo que vem, continuaremos a exposição de Ageu. E aí aquele texto que você gosta, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Aleluia, pastor, vai. Vamos lá. Fica de pé no seu lugar. Esse é um chamado a despertamento espiritual para você, meu irmão. Um encorajamento para que você trabalhe com mais afinco. Deus deu a você dons e talentos. E Ele espera que você utilize para o progresso do reino dEle. Deus tem nos abençoado, diz as Escrituras, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não diminua o evangelho que você crê.
Não diminua o evangelho a uma simples casa, a um simples carro. O evangelho é mais poderoso que isso. O evangelho é melhor do que isso. O evangelho é a boa nova de salvação, é a mudança, a transformação dos homens. Creia nessa palavra, meu irmão. Deus nos chamou para isso como igreja. Nos prometeu a sua presença. E nada pode retirar essa presença de nós. Nada, Ele é poderoso, e todas as vezes que nós nos voltarmos para Ele, com humilde temor, com santo tremor, nós o encontraremos. Ele disse isso a nós: quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu mesmo serei achado de vocês, eu farei vocês me encontrarem, e eu mudarei a sorte de vocês. Você precisa do evangelho, você precisa de Jesus, você precisa da sua presença. Ore nesse momento, feche os seus olhos, fala: Deus, eu preciso do Senhor. Deus santo, Deus poderoso, que chama à existência as coisas que não existem, que dá vista aos cegos, dá vida aos mortos. Deus que sustenta o universo, dono da igreja, dono da terra e de toda a sua plenitude, do mundo e todos que nele habitam. Deus eterno, sobre os céus o Senhor absoluto, habita em luz inacessível, mas por meio de uma promessa, a Virgem concebeu e deu à luz a um filho. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ó Deus santo, a Ti nós elevamos nossa voz em oração e rogamos que nos encoraje nessa noite, que se nós ouvirmos a Tua voz por intermédio da Sua palavra, como foi exposta a nós, não deixe o nosso coração endurecer, Senhor, porque o Senhor é um machado que esmiuça a penha. A Tua voz é poderosa, a Tua voz é como o som de muitas águas, a Tua voz é como chama de fogo, a Tua voz ressoa em todos os cantos da terra. Ó Deus, que essa voz fale poderosamente ao nosso coração nessa noite. Se há irmãos aqui, Senhor, que ouviram a Tua voz por essa palavra, e tem vivido em inércia, desobediência, que hoje eles sigam o exemplo dos nossos irmãos do passado, eles atentamente ouvem a sua voz, ouçam a sua voz e mude suas ações, e passe a obedecê-lhe, de maneira que o Senhor receba glória através do seu povo e da sua igreja. Pai Santo, obrigado pelo santo livro lido neste lugar. Que a exposição desse livro traga temor, reverência e mudança ao coração dos meus irmãos, ao nosso coração. Obrigado, Senhor,